Olá, nós estamos começando o Mais Sucesso dessa semana e eu tenho algumas novidades para falar com você. São boas novidades, mas eu vou contar muito com a sua ajuda. Então, você que está sentado, nos assistindo, dê esse tempinho, pare e ouça o que eu vou falar para você. O que o Mais Sucesso tem para falar para você, nosso público. Recentemente, me fizeram uma pergunta. Fernando, você participa de alguma sociedade secreta? Bom, nós andamos no Brasil e eu tenho, junto com os meus amigos consultores, pessoas que nos apoiam o programa, pessoas que entendem o que nós estamos fazendo, a gente anda tentando mudar um conceito, implantar uma cultura, que é essa cultura de vamos nos fortalecer, vamos ficar juntos, vamos nos ajudar, vamos criar um grupo empresarial de empreendedores, de pessoas que prestam serviços, que se ajuda, temos de hábito e tudo mais. Aí numa palestra, você participa de alguma seita secreta? E eu vou dizer para vocês que eu participo de um grupo que não é secreto. Eu participo de um grupo de pessoas que não é seita, mas um grupo de pessoas que faz questão de participar de algo que é visível. Aliás, é tão visível que eu estou aqui fazendo parte desse grupo de pessoas que no mundo inteiro tem representantes, que fazem questão de não ser uma sociedade secreta, mas visível, que tem como objetivo nós pregarmos a volta de Cristo, que espero que seja em breve, um novo céu, uma nova terra. Pregarmos aqui que pode ser diferente daquilo que você está participando. Então, essa sociedade não é secreta, é uma sociedade visível, que prega o Evangelho. E essa eu faço questão de dizer, essa eu faço parte. Agora, a sociedade secreta, eu tenho que ser sincero para você que eu também participo de uma sociedade secreta. Mas não é essa sociedade secreta que tem ocultismo, faz reuniões que as pessoas usam capuz. Inclusive no artigo que está no nosso site, eu coloquei lá, tem a figura ali, a pessoa com capuz, como se estivesse se escondendo. Essa sociedade secreta, as pessoas se encontram quase todos os finais de semana. As pessoas que fazem parte dessa sociedade secreta, às vezes conversam entre si, mas é uma sociedade secreta. É uma sociedade de empresários, empreendedores, prestadores de serviços, profissionais liberais, que às vezes sabem até o que o outro faz, mas tanto faz, porque não se conversa, não se interagem, não fomentam negócios, não dão preferência, não conversam sobre negócios em cima de uma peja que diz não faço negócio com tal pessoa ou com pessoas assim, sabe? Porque pode dar problema. Sem, muitas vezes, ter passado pela experiência se deu ou não deu problema. Então, quando eu pergunto, você faz parte de uma sociedade secreta? Sim, eu faço parte de uma sociedade secreta, porque é tão secreta que as pessoas que participam dela, às vezes, até se conhecem, mas não conversam, até se conhecem, mas são secretas. Eu tenho o meu empreendimento, eu tenho o meu negócio, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu comércio, eu presto o serviço, mas isso é para mim, eu não divulgo isso. Mas do lado bom da história é o seguinte, que existem muitos outros que eles estão nessa sociedade secreta porque não se interagem, entendeu? Por que a sociedade secreta? Não é porque se encontram para fazer algum culto, não é isso, é porque as pessoas não conversam entre si. Eu estive uma vez num encontro de empresários e as pessoas começaram a se apresentar, olha, meu nome é fulano e eu faço isso, não ciclano, olha, eu faço isso, porque a reunião era para isso, para as pessoas se conhecerem, para falar, olha, de repente aquilo que você fabrica é o que eu compro, e compro de outro, não compro de você. E eu posso comprar de você. E de repente uma pessoa falou assim, ó, meu nome é fulano e eu tenho tal empresa. O outro deu um pulo assim, mas você tem isso? Cara, a gente conhece há 20 anos, você nunca falou que tinha? Eu compro direto material disso, a gente nunca fez negócio. É a sociedade secreta. As pessoas se encontram semanalmente, mas... tá certo. Peraí, nós nos encontramos no sábado. E quando a gente se encontra no sábado, realmente a gente não fala de negócio. E continue assim. No sábado não se fala de negócios. Mas só que a igreja não é só sábado. A igreja você tem culto na quarta, você tem culto no domingo, você tem atividades.
Essa comunidade que você vive, chamada igreja, essa comunidade se reúne outras vezes também? Ou você é sabatista? Eu só estou no sábado na igreja e depois não tem mais. Né? Aí é uma outra. Então você está na sociedade secreta porque você não se relaciona. Hoje no Mais Sucesso nós vamos falar sobre como você pode deixar dessa sociedade secreta. Como você, meu irmão, da nossa comunidade adventista, da comunidade cristã, como você pode deixar de participar dessa sociedade secreta e começar realmente a participar de uma sociedade visível, tanto de maneira espiritual, divulgando o nome de Cristo, fazendo a sua parte como cristão, como também, se você tem um empreendimento, como você pode ser bênção a outras pessoas. Martin Luther King, ele falou uma frase assim, essa frase ficou na história, né? Eu tenho um sonho. Eu vou dizer a vocês, eu não tenho um sonho, eu já passei dessa fase. Eu não estou mais sonhando. O Mais Sucesso não está aqui sonhando, nem programando ser um dia algo. Nós já temos coisas reais acontecendo e é isso que vamos conversar no programa de hoje. Nós vamos falar hoje no programa com um convidado baseado na Bíblia, baseado em conceitos que não fazem parte de outras sociedades que tem por aí, que assim são secretas. Só porque eles dizem que fazem negócio entre si e tal lá, e eu estou falando a mesma coisa, não quer dizer que eu participe de alguma sociedade secreta. O que eu estou tentando fazer é tirar as pessoas, tirar esses irmãos, tirar essas pessoas que têm os seus negócios, que têm as suas necessidades, outros que querem empreender, não conhecem, não sabem como empreender. Pessoas, por exemplo, como eu recebi um e-mail um tempo atrás, e para você compreender por que eu tenho essa necessidade de chegar e falar, irmãos, vamos nos unir. Uma pessoa conheceu a mensagem adventista. E lógico que tem o sábado. E nessa questão do sábado, ela tomou a decisão de não mais trabalhar no sábado. Conheceu a mensagem de Deus. É Deus falando. E ela saiu do emprego. E a família foi contra. Mas ela pegou o dinheiro dela e falou, vou empreender. E foi empreender. Mas empreender o quê? Fazer o quê? Não sei não, qualquer coisa, vamos empreender. Eu vou tirar meu sustento agora, porque eu não consigo um mercado de trabalho, eu vou... Só que perdeu todo o seu dinheiro, porque não tinha como, não sabia empreender. Sabia que tinha que fazer um plano de negócio, não sabia. Aí se endividou. Aí a esposa se endividou porque também tirou empréstimo para poder pagar as contas do marido. Aí o restante da família caiu em cima dele. E o que aconteceu? A pressão foi tanta que ele teve que retornar ao trabalho, porque o antigo patrão falou assim, se você quiser, eu contrato você de novo, só que não me venha com essa história de sábado. E aí ele cedeu à pressão. Ele cedeu à pressão e foi trabalhar. Na segunda sábado que ele estava trabalhando, ele sentou dentro do ônibus e viu um folheto. Aí ele pegou o folheto. Quando ele virou o folheto, estava marcado, lembra-te do dia do sábado. E aí ele teve uma crise emocional. Não conseguiu trabalhar. Não conseguiu ir lá trabalhar no sábado. Voltou para casa depois de passar, inclusive nos médicos. E ele mandou um e-mail. Uns dos 200 que a gente recebe aí, às vezes semanalmente. Ele mandou um e-mail. E eu leio. E falou assim, Fernando, essa é a minha experiência. Contou a experiência dele. Eu gostaria que você falasse com os empresários, porque você conhece um mundo de empresários. Será que alguém pode arrumar uma vaga para mim? Eu trabalho com o que for. Eu só quero guardar o sábado e poder manter a minha casa. Você consegue? Mas da experiência dele, eu pensei, vou fazer mais que isso. O programa de hoje está apenas começando e nós vamos conversar sobre esses e outros assuntos no programa de apoio aos empreendedores da nossa igreja. E nós vamos sair para um rápido intervalo. E quando nós voltarmos, vamos bater papo para saber da onde vem esse conceito, aonde é que nós levantamos todo esse conceito de que vão nos ajudar para que sejamos fortes. Eu vou sair para um rápido intervalo, volto em instantes com mais sucesso. E estamos de volta com Mais Sucesso, e como o assunto de hoje você já viu que está interessante, tem matéria no Mais Sucesso, tem exemplo de empreendedorismo, coisas interessantes no programa.
E aqui no estúdio eu estou recebendo alguém que vai falar, que vai nos ajudar muito a entender um pouquinho todos esses conceitos. Meu amigo, nós já nos conhecemos um tempo atrás assim, mas agora a gente está tendo ultimamente um pouco mais de relacionamento. É o professor Roger Tavares. Roger, muito obrigado pela sua presença aqui no Mais Sucesso. Obrigado pelo convite de vocês. Eu sei que você tem uma larga experiência de viagem e tudo mais. Vamos falar sobre isso também, porque você tem alguma coisa programada também para esse ano. Mas eu estava falando com nossos amigos aqui, que é essa questão desse conceito que nós estamos lançando entre o povo de Deus, de se ajudar mutuamente, de dar preferência. A questão de dar preferência, mas por que eu tenho que dar preferência? Não, pelo menos, eu falo, mas pelo menos consulte, gente. Vai lá ver para mim, vai citar. Essa peja que existe do tipo, não quero fazer negócio que pode dar problema. Tá? Isso não existia no povo de Deus. E as pessoas perguntam, Fernando, e o meu editorial, que é a questão da sociedade secreta, não existia essa sociedade secreta lá. Eu quero que você fale um pouquinho desse conceito do povo de Deus. Não é autoajuda, eu vejo fortalecimento. E você que tem essa experiência. A gente estava conversando sobre isso, sobre conceito, de jubileu, Sedaca. Eu fico enroscado aquele T, eu fico sempre enrolando. É que é uma letra que não tem em português. Pois é. Olha, veja. A questão é assim, hoje existem diversos tipos de judeus, e na história, cada judeu que está em determinado período, em determinada geografia, tem um comportamento econômico com relação aos seus irmãos que vivem na região. Mas assim, muitos acreditam que essa história da autoajuda interna, né, vem do conceito do ano jubileu. O ano jubileu era um ano que acontecia, na verdade, a cada 7 anos você tem um período de perdão, de libertação de escravos, e a cada 7 vezes 7, que é 49, você tem 2 anos de folga, né? Cada 7 anos você tem um ano parado de férias, a cada 2 anos a cada 49 você tem 2, e nesse 49 você havia uma regulação econômica. O que acontece? Quando você vai lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28 para frente, o que você tem lá é o seguinte, lá diz que quando o camarada era fiel a Deus, Deus abençoaria ele mais e o infiel abençoaria menos. Então o que acontece? Conforme a pessoa era mais fiel, ele acabava crescendo mais economicamente em detrimento do outro e causava uma desregulagem, uma desregulação econômica entre as pessoas, né? E um ia ficando mais rico, um ia ficando mais pobre. Só que acontece o seguinte, num determinado momento, quando chegava no ano jubileu, era feito vamos dizer assim, um reequilíbrio, onde tudo que você podia ver, a sua terra você vendia até o ano jubileu. Então, se você está comprando uma terra que o último jubileu foi há 10 anos, você só tem mais 39 anos, você vende a terra por 39 anos. Se faltam 2 anos para chegar ao jubileu, você só vende por 2 anos, você não pode vender ad eternos. Por quê? Porque a cada 49, 50 anos havia uma regulação econômica e todo mundo voltava a ficar equilibrado economicamente. Por que isso, né? Então, alguns estudiosos judeus vão dizer que isso é porque se todo aquele agrupamento houvesse muito desequilíbrio entre eles, uma hora ia gerar um desequilíbrio com eles e os vizinhos. Aquela nação ficaria fraca. E por aquela nação ficaria sendo fraca, poderia ser invadida, etc. e tal. Então, quer dizer, a questão deles com Deus causava uma desregulação econômica. Mas, ao mesmo tempo, em X tempo tinha que equilibrar economicamente. Mas eu vejo que a chave é ser fiel a Deus. A chave era ser fiel, exatamente, né? Mas vamos dizer que você tinha 10% da cidade fiel e 90% infiel. Num determinado momento, esses 90 infiéis seriam uma coisa muito boa para o inimigo vizinho. Então, essa regulação fazia esse equilíbrio. E nessa parte de inimigo, eu puxo uma outra coisa também, que vem dessa questão do povo judeu, eles fomentarem, trabalharem junto, tudo mais. Porque, digamos assim, o mercado era restrito, porque eles não faziam negócio com muitas outros países, Exatamente. outros povos. Então, aprenderam a trabalhar junto. O fomento, na verdade, ele sempre existiu dentro do povo judeu, por causa da animosidade com outros povos, né? Então, não era tão fácil fazer comércio com outros povos. Quando a própria igreja vai proibir os judeus da questão da usura, do empréstimo, na verdade,
a questão é que o cristianismo tinha um conceito de dinheiro muito diferente do judaísmo. No cristianismo, por muito tempo, o dinheiro foi uma coisa ruim, né? E no judaísmo, não. O dinheiro era uma coisa que Deus estava te abençoando via o dinheiro. Era uma representação da bênção. Da bênção de Deus, né? Agora, a pessoa que era mais abençoada era vista como alguém que Deus escolheu para proteger um determinado grupo abaixo dele. Não era uma coisa que Deus dava para ele comprar mais coisas. Era a questão que ele recebia aquilo, mas ele tinha uma obrigação com aquilo, que era de proteger um certo grupo que tem abaixo dele. Então, agora, a questão da fomentação interna, ela vai crescer no gueto. Quando os judeus são fechados no gueto, né, que isso aconteceu na história algumas vezes, então você não tem como fazer comércio fora. Você tem que aprender com Você tem que aprender a fazer o comércio dentro. Então, na verdade, muitos guetos tinham uma rua de mercado, que vendia tecido, vendia tudo e tal, que era aberto aos não-judeus, a um dia da semana, ou um período do dia, entrarem e comprar. Mas o dia a dia de você comprar o pão, disso, daquilo, o tecido, fazer a roupa, quem ia costurar, quem encostava o sapato, era um fomento que acontecia dentro do gueto, né? Então, isso... porque o que acontece? Você até podia fazer fora em alguns momentos da história, não todos. Alguns você podia fazer. Mas imagina o seguinte, você saía do gueto, ia mandar consertar o seu sapato lá em Veneza. Você saía lá do gueto e ia mandar consertar o sapato lá. Você tinha que pensar que aquele sapateiro que vivia disso ia passar fome e o outro ia comer. Então, às vezes... Isso é uma espécie de um keynesianismo que existia dentro, né? Onde aquilo, lógico, não é um Estado, mas aquela própria sociedade usava internamente os seus membros para que eles tivessem condição de comer, né? E o gueto foi que fez isso crescer. Agora, isso existiu no passado, né? Desde, vamos dizer, pensar do Império Bizantino, desde Constantino, quando os judeus vão perder muito dos seus direitos. E no passado, se você pensar, exílio babilônico, né? Para quem que os judeus iam vender no exílio babilônico? Né? Eles tinham que vender entre a comunidade deles. Quando o exílio termina, eles chegam lá sem nada. Quando o exílio termina, tem muitos judeus que estão tão ricos que não querem nem voltar para essa terra. Eu lembro dessa questão que está lá, eu estou bem aqui agora, volto no volto. Fala, não vou voltar. Tanto é que quem volta são os pobres, os judeus que não se deram bem no comércio no exílio. Aí né? vão buscar bênção lá em Israel. Aí vão voltar. Uma segunda chance. Vão ter uma segunda chance. Agora, uma questão. Hoje, você viaja direto para Israel e o Israel está vivendo um boom de tecnologia. Muitos diziam que o Vale do Silício era algo que não existiria outros semelhantes. E hoje, Israel é um berço na área de tecnologia. Exatamente. E eu entrevistando uma pessoa, a gente fez uma entrevista com Israel, diretamente conexão com Israel, ele me falou o seguinte: Fernando, o que acontece é que nós aprendemos com todo o sofrimento que a gente tinha que se superar, sempre superando. E nós somos ensinados a termos a nossa liberdade financeira, ou seja, nós chegarmos a um patamar de nós termos nosso próprio negócio. Esse é um conceito que você vê até hoje? Tem uma coisa assim, ó, lógico que hoje nem todo judeu é religioso, a maioria não é. Mas uma das coisas que forçou historicamente o judeu ter o seu próprio negócio foi a questão do sábado e das festas. O que acontece? Você trabalhava para alguém, chegava no dia do sábado, no Shabat, a pessoa falava, não, você vai continuar. Vamos dizer, você trabalhava num período que o domínio está um domínio cristão na história, né? Um domínio cristão pós-Constantino. Então, o dia de parar era domingo, então sábado todo mundo trabalhando normal. Então, o que acontece? Se o judeu trabalhava para qualquer tipo de empreendedor que não era judeu, automaticamente ele ia trabalhar no sábado. Não só isso. No período das festas, por exemplo, na festa da Páscoa, você para lá mais de uma semana, né? Depois você para de novo em Pentecostes, depois você para de novo em Rosh Hashanah, você para no Yom Kippur, você para em Sukkot. Então, quer dizer, se você manda o seu currículo lá para um empregador e fala assim, olha, não, eu trabalho, eu só não trabalho no sábado e não trabalho esse dia, para uma semana, não vai querer. Então, o que acontece? Isso forçou, historicamente, o judeu a ter o seu negócio, certo? Porque ele ia ser mandado embora, ou ele escolhia entre a religiosidade ou o trabalho. Essa é uma coisa. A segunda coisa tem a ver com a história moderna de Israel. Veja, hoje a maioria dos países que tem uma fonte natural de riqueza, como por exemplo o petróleo, não são os países melhores economicamente, assim, vamos dizer que conseguem ter um equilíbrio econômico interno, né?
Esse Israel que agora está desde 1948, naquela região ali do Oriente Médio, ele foi uma região que não tinha praticamente riqueza, né? 2/3 do país é deserto, um terço dá para você plantar, mas assim, não tem ouro, não tem diamante, não tem petróleo, não tem nada. Então, como que eles iam sobreviver? Boa parte dos judeus estão vindo da guerra, do Holocausto, sem nada, né? Alguns já estavam na terra, ou estão vindo de outras regiões, sem nenhum tipo de matéria-prima para explorar. Então, isso vai forçar você a criar mecanismos ou criar produtos que não dependam de matéria-prima. Tá? Então, o que acontece? Hoje, Israel é o número 1 da economia israelense, é a questão do software, desenvolvimento de software. Qual matéria-prima vai se fazer software? Inteligente. Cérebro. É o cérebro. Uhum. Entendeu? Porque você não precisa de nada para gerar aquilo, né? Então, juntando essas duas coisas, ou seja, você ser dono do seu próprio nariz, por causa que você não ser dono do seu próprio nariz pode te atrapalhar no relacionamento com Deus, certo? Mas, com a questão moderna de você chegar num país que quase não tem recursos naturais, que inclusive a água é uma questão dificultosa, e você ter que criar do nada produtos que vão... que possam te trazer dinheiro, que possam trazer estabilidade econômica para o país, porque imagino que o país está numa região que a região toda não é só instável, mas também há uma agressão, há um atrito contra Israel, né? Então, você tem que pensar o seguinte, se o país não fica economicamente forte para conseguir se manter, a região engole ele. É uma questão de sobrevivência. E a questão dos conflitos que a gente vê hoje é justamente porque Israel se tornou forte. Em parte, sim. Em parte, existe... não só que Israel se tornou forte, mas assim, veja, quando você não tem nada na mão, né, que você tem que criar do zero, e que você viu, assim, aqueles que vieram, que não morreram no Holocausto, mas viram seu pai morrer, a sua mãe morrer, ele vem com outra gana de ter que o negócio dar certo para a geração futura não morrer. Eu vejo o seguinte, nós vamos ter que sair para um rápido intervalo, porque é gostoso, e tem mais coisa para perguntar, mas eu vejo o seguinte, por exemplo, que nem, como, por exemplo, a pessoa que teve uma experiência na sua infância de necessidade, e ela depois chega num patamar que ela tem bens, pelo menos a maioria que eu sei que conheço, A relação é diferente. A relação é diferente, ela valoriza. Exatamente. E ela quer ver o outro crescer também. Exatamente. Esse é um detalhe. Roger, eu vou sair para um rápido intervalo, nós vamos voltar, e aí eu quero que você fale comigo também, porque isso tudo estou linkando nessa questão de que nós, como povo adventista, falando da nossa igreja, nós como povo adventista, também estamos sofrendo hoje com algumas coisas de colocação no mercado, mas por princípio que nós temos. Então, nós temos que olhar para trás e aprender com os bons exemplos. Então, eu vou sair para um rápido intervalo, volto em instante com mais sucesso. E estamos de volta com mais sucesso. Hoje o programa, nós estamos explicando todo o projeto que nós temos de apoio ao empreendedorismo. Com mais sucesso ao longo desses 10 anos de formação, a gente vem tentando trazer uma cultura diferente. E lógico, eu estou conversando aqui com alguém que é um expert nessa questão do povo judeu, tá? Estou falando que você tem várias viagens por lá, porque nós vamos falar sobre isso também. Existe uma questão que eu gosto muito, de umas entrevistas que nós tivemos, que eu falei que o povo judeu, eles são treinados para ter o seu próprio negócio, que a gente acabou falando sobre isso, e que tem a universidade que você conhece. Inclusive, isso me soprou aqui, que você tem algo a ver com projetos que estão na universidade em Israel, de ajuda ao empreendedorismo. Na verdade, esse é um projeto que nós criamos, acho que 8 anos atrás, que primeiro era um projeto para brasileiros poder ter aula em Israel, só que em português, né? Em primeira instância era aula de coisas ligadas à Bíblia, arqueologia, política, geopolítica da região, né? E eu cuidei desse projeto há uns 2 anos, depois sei que estava muito atribulado de tempo, e hoje esse projeto já não, quem cuida é um sociólogo de Israel chamado Ariel, e ele, então, criou cursos de empreendedorismo para brasileiros dentro da Universidade Hebraica, porque você vai entender o que é chegar num país que 2/3 é deserto, que ninguém volta a teu amigo, e você tem que fazer dar dinheiro, né?
Então, é um curso já para empreendedores. Se você participar desse curso, você tem que ser empreendedor já, né? Eu vou lançar um desafio, então, de ao vivo e a cores aqui. Porque, assim, o Roger está indo... É janeiro que você vai para lá, né? Janeiro, Tá? O Roger está indo em janeiro agora. Mas eu vou fazer o seguinte, lógico que tem que ser projetado. Eu gostaria muito de levar um grupo para ir conhecer, e você, lógico, é uma pessoa, para ir conhecer o que é aprender o empreendedorismo com um pouco que está dando certo. Então, tá aqui, é o meu desafio particular para ir para lá. Se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Não, eu quero que você vá junto. Você vai mostrar o material lá, porque eu ouvi falar mais uma vez, conversei com algumas pessoas, recebi já o convite para participar. Me disseram que tem um esquema que tem aula lá no deserto. Você faz aula em tudo, porque, veja, hoje eles plantam no deserto. Você planta árvore na areia, né? E você fala assim, como que surgiu isso aqui de plantar árvore na areia? Veja, você precisava de árvore, precisava pôr gente. O calor é insuportável. Tinha que pôr árvore, só que o chão era areia. Então, teve que se desenvolver toda uma tecnologia para proteger vidas via árvore, via por água, tudo em deserto. Então, o que gerou isso foi a proteção das vidas. Como que você pode trazer pessoas que estão morando em lugares complicados, em países complicados, para morar em Israel, você não tem espaço físico? Então, pôr no deserto. Mas como você vai pôr uma pessoa num lugar que faz 47 graus, 48 graus durante o dia? Então, não tem árvore, aí você tem que plantar. Então, tem projetos bem interessantes que geram ecossistemas no deserto, onde você tem árvore, você tem água, você tem estufas de comida, você tem escola, você tem sinagoga, você tem todo um ecossistema de vida, vamos dizer assim, que entra tudo que entra numa vida normal no deserto, no meio do nada. No meu vídeo do Amargedon, que eu gravei em 2007 aqui na TV, eu pedi para o Jonathan Conceição, pastor Jonathan Conceição, que eu agradeço, estava no Brasil esses dias atrás, ele estava indo para a região de Megido, né? E eu falei assim, vai lá, grava. Eu pensei, vai mostrar deserto. Quando ele trouxe para mim, tudo verde. Eu falei, cara, mas cadê Megido? Ele falou, é isso aí, a planície aí é verde. Porque o Megido está na frente do Vale de Jezreel. Né? E o Vale de Jezreel é o vale mais fértil do país. Então, daí eu falei, mas eu achava que era tudo deserto. Você fala de Israel, não, é tudo deserto. Né? Não, mas tem bastante deserto. Tem, mas hoje mas essa área é a planície mais cultivável do país, né? Está na frente de Megido, só que Megido é uma fortaleza, não é uma fortaleza natural, é uma fortaleza praticamente feita, é uma montanha feita por civilizações mortas, né? Que está bem num pedágio, que aí na história todo mundo quis cobrar pedágio ali. Então ali está a parte verde, mas mesmo assim essa parte verde não é suficiente para manter o país não produz todo. Se você não tiver todo o processo para lá. Exatamente. Agora eu quero entrar num outro ponto, porque eu vou chamar já uma matéria. Vou chamar já o resumo do que é o projeto, mostrar para você o que nós estamos fazendo. Porque eu falei para você, deixei de sonhar e passamos a praticar. Tá? Eu queria que você falasse do conceito. Lá vai eu de novo, Tzedakah. Tzedakah. Tá? É porque eu fiquei com aquele T. Você vai entender quando você lê o artigo que nós temos lá. Tá? Mas me fala desse conceito também, que está muito enraizado naquilo que eu estou falando para a gente fazer. O conceito de Tzedakah, Tzedakah é uma palavra que está ligada a uma raiz tzadik, que é a palavra justiça, ou a palavra justo também, né? Você fala assim, você é um tzadik, você é uma pessoa justa, um homem justo. Tzedakah, então, em tese, seria fazer justiça, fazer justiça, né? Alguns ligam ela com a questão, o conceito de dinheiro. A palavra dinheiro na Bíblia aparece mais de 300 vezes, mas como o hebraico é uma língua que originalmente não tinha vogal, dependendo da forma que você vocalizar, ela pode significar inveja e também pode significar desejo. Tá? Então, vejam, o conceito de dinheiro, seja ele no período que o dinheiro é um X de um produto, que tem um princípio de mais-valia ali, ou são lingotes de metal precioso, ou que já é uma moeda com a estampa de um Estado, seja ele como for. Se aquilo, a ideia é que se Deus permitiu que aquilo veio à sua mão, tudo que vem a você, no judaísmo, você tem uma responsabilidade social com aquilo. Então, a tzedakah, o que acontece? Se você recebeu um tanto que vai além das suas necessidades, você não deve viver ao nível do que você recebeu. Tá. Você deve viver um nível a menos e você acaba irrigando aqueles que estão embaixo, que não têm condições econômicas, que não têm condição de comer, etc. Então, isso te faz um justo. Tá. Então, esse é o conceito de tzedakah. É onde você tenta fazer um equilíbrio, porque você pode ganhar aquilo e viver super bem, mas a ideia no judaísmo religioso, lógico,
A ideia é que se Deus escolheu você para dar aquilo, é porque Ele achou que você tinha condições de fazer isso. Então você deve, faz parte. Agora, é uma obrigação legal religiosa essa. Não é uma coisa que você faz esporádica, falar, hoje eu vou fazer, vai, hoje não. Não é isso. Ele é uma obrigação contínua religiosa, né? Antes da cá, né? De você ser. E eu li que tem que ser feito de coração também, né? Eu vou ter que fazer isso. Olha, mas. É difícil, mas. Você sabe que no judaísmo tem assim, você deve fazer de coração. Isso se chama kavaná. Kavaná, assim, qual a intenção real que você tem por trás. Mas também é uma obrigação legal. Você querendo ou não, você tem que fazer. Entendeu? Porque se você pensa assim, né? Não, é só quando tiver uma kavaná, que tiver uma boa intenção de fazer, você pode falar, não, hoje eu não estou com uma intenção, eu não faço. Tá. E o que está lá embaixo não come. Você não usa desculpa. Então o que acontece? É uma obrigação legal, religiosa, você tem que fazer. O conceito que eu venho falando dentro do Mais Sucesso de partilhar, o que eu entendo é que Deus te abençoou e você reparte a bênção. Tá? Esse é um princípio da Sedaká. O que a gente vem falando, Roger, eu vou chamar agora o seguinte, agora eu vou falar para você o seguinte, tá bom, Fernando, você está explicando junto com o Roger, eu explicando não, o Roger está explicando um conceito e que eu falo para o público, eu estou baseado nesse conceito, baseado no que Deus orientou o seu povo no passado. Não é nenhuma sociedade secreta que se reúne com capuz, que ninguém nem vê o rosto de ninguém. É nesse sentido. Eu vou passar agora um vídeo, se fica comigo, logicamente, mas nós vamos falar agora da viagem para Israel, que vai acontecer. Se fica comigo, porque é o seguinte, eu vou passar um vídeo agora, mostrar para você quais são os projetos que nós estamos colocando para que você que é empreendedor possa participar, você que é empresário possa, além de dividir as suas informações, você pode participar para que você esteja sempre sendo abençoado. Você que está pensando, eu vou ter que empreender, mas daí, o que eu faço? Você sem saber? Como é que eu faço? Tem a Universidade do Empreendedor. Então assista agora esse resumo, que não é resumo da ópera, mas é um resumo do que nós estamos fazendo. E a grande pergunta que eu faço no final, e eu vou antecipar, mas eu faço no final. E aí, você vai ficar só pensando e sonhando ou você vai participar? Assista agora, então, esse projeto, que é o programa de apoio aos empreendedores. Em 10 anos do Mais Sucesso, muita coisa aconteceu. Nós evoluímos. Nos tornamos não só um programa de TV, mas um ministério que apoia pessoas que trabalham, estudam e empreendem. Agora, em 2016, podemos começar a colocar em prática tudo aquilo que almejamos. Paramos de sonhar e passamos a realizar. Foi por isso que ainda em 2009 lançamos o GEAB, que é um cadastro nacional de empresários e empreendedores adventistas, que visa divulgar as atividades profissionais, empresas, negócios administrados por pessoas pertencentes ou amigas da nossa comunidade. Ao acessar o site, o internauta terá à sua disposição um sistema de busca dividido por região do país e onde poderá pesquisar os contatos de profissionais liberais, autônomos, produtos, serviços, comércio e indústria. O cadastro inicial é bem simples e gratuito. Você diz o que faz ou produz e começa a fazer parte da nossa comunidade. Em entrevista com o pastor Ted Wilson em 2012, recebemos dele o incentivo para continuarmos a apoiar os empresários e empreendedores da nossa igreja. Outro programa que visa o fortalecimento de nossos empresários são os workshops. Um programa organizado em parceria com o pastor e departamentais do campo no final de semana. Os workshops são reuniões com empresários e empreendedores e futuros empreendedores que contam com palestras no sábado à tarde, abordando temas totalmente baseados na Bíblia. E no domingo são ministradas palestras abordando temas como, por exemplo, marketing, gestão empresarial, controle financeiro, composição de custos para definir preços, análise de mercado e muitas outras. Outra atividade que o Mais Sucesso promove e incentiva são os jantares empresariais, onde além de ser ministrada uma pequena palestra feita por consultores convidados, os participantes têm a oportunidade de se apresentar e falar dos seus negócios, fomentando e aumentando a sua rede de relacionamento. Os jantares ocorrem uma vez por mês e todos são convidados a levarem seu material de propaganda, que são colocados nas embalagens patrocinadas
distribuídas ao final do evento. Esses programas de encontros e workshops são também uma preparação para a participação na Expo Mais Sucesso, que tem a proposta de abrir espaço para que empresários e empreendedores cristãos possam apresentar seus produtos e serviços, com rodadas de negócio, troca de cartões e muita interatividade, num evento que ocorre no domingo, onde além da exposição, são ministrados cursos e palestras aos participantes. No portal do Mais Sucesso, também estamos disponibilizando material para que em nossas igrejas, escolas ou grupos possamos ter cursos de capacitação no sistema de ensino à distância para a formação de mão de obra profissional com certificados. Cursos gratuitos, podendo ser ministrados em sala de aula ou via web. São cursos de curta duração, como o de alvenaria, pintura, azulejista, hidráulica, revestimento e muitos outros, todos com certificados. Com a participação de consultores que colaboram com o Mais Sucesso, implantamos o programa de capacitação ao empreendedorismo, um centro de estudo digital onde você irá aprender como elaborar um plano de negócios, avaliar a viabilidade financeira, a escolha do ponto, o melhor regime tributário, entre outros temas que irão te ajudar a tomar as decisões corretas na hora de iniciar o seu negócio. Agora você pode estar perguntando: o que fazer para levar o programa para a minha igreja? É só se inscrever no nosso portal maissucesso.com.br, clicando na aba Apoio aos Empreendedores. E então você pode rever os programas e projetos do Mais Sucesso. Preencher o formulário onde você define o que deseja, se é curso, palestra ou ser um divulgador ou parceiro. E se você já está empreendendo ou é um empresário, não se esqueça de se cadastrar no Orgeab, para que possamos aumentar a nossa rede de relacionamento e para que você tenha acesso ao portal. Agora, só falta você participar. E você viu, então, tem muito mais coisa. Eu peço que você acesse o site. Esse é um resuminho que nós passamos agora. E nesse bate-papo com o Roger tem muita experiência. No próximo bloco eu vou falar para você assim, como é que você pode participar quando vier ao vivo. Além de você ir lá conhecer a Israel na questão espiritual, lá, você tem toda essa parte também cultural e empreendedorismo. E aí isso é com o Roger, que ele conhece muito disso aí. Eu vou sair por um rápido intervalo, volto em instantes, não perca, porque agora vamos falar um pouquinho sobre como você pode participar tanto do Mais Sucesso, como de repente você viajar com a gente. Eu volto em instantes com o Mais Sucesso. E estamos de volta com Mais Sucesso. Hoje é um programa especial, estamos apresentando a você todo o projeto que nós temos. Aliás, não é mais projeto. Projeto a gente está projetando. Tá? Projeto a gente está pensando como eu vou fazer. Nós já estamos efetivados, trabalhando com muita coisa. E você que está nos assistindo, eu vou dar uma dica para você, é o seguinte. Todo esse conceito que a gente está trazendo aqui, e o Roger, um historiador também, professor, porque você conhece muito de lá. Como é que começou esse envolvimento seu com Israel, nesse sentido de lá, e também o que tem por aí, né? Nós estamos numa viagem marcada aí, né? Eu tive um professor, eu sou formado em teologia, né? Depois tenho formação já na ciência política, nas relações internacionais, mas um professor me influenciou muito nessa área, né? Que vocês devem conhecer, o Dr. Reinaldo Siqueira. Uhum. E acabei, acho que mais ou menos em 98, começando a estudar, estudo e tal. Depois de ter estudado muito, em 2006 ou 2007 eu fui a primeira vez para Israel por um convite de um grupo dele, até com o pastor Edson e tal. Era um grupo pequeno, eu fui, gostei muito e voltei e fiquei muito impressionado com aquilo. Então havia um grupo na cidade de Curitiba, onde eu trabalhava, e eles falaram, você não pode levar a gente para Israel? Tal, a gente está indo. Tal. Eu falei, posso, era um grupo de amigos tal, né? Eu falei, não, eu posso, eu já fui uma vez. Então leva a gente. Eu falei, tá bom. Então, aí eu fui ajudar eles a montar o grupo, eles tinham lá uma operadora fazendo, eu já, vamos tirar isso aqui, põe isso aqui e tal. Eu tinha feito um roteiro pequeno, então tinha muito lugar que eu não conhecia, né? E um chamou outro, eu pensei que era um grupo aí de 15 pessoas, no dia que eu fui embarcar tinha 70, né? E daí eu falei, nossa, que coisa tal. Aí eu cheguei em Israel,
O andamento foi muito bom, tal. E logo em seguida eu fui mais uma vez e eu tive num conflito em Israel, né? Um conflito no Oriente Médio. Na minha vida eu tive em 5 conflitos, né? Assim, que a gente teve guerra, e eu me interessei muito pelo estudo das guerras, de como funcionam as guerras e os atritos internacionais. Então, eu acabei me aprofundando muito. E isso foi crescendo. Cada ano, sei lá, uma associação falava, você não pode levar o grupo daqui de pastores, você não pode isso, aquilo. E todo ano, então, eu ia. Agora, esse ano aconteceu uma coisa interessante. Eu falei, olha, eu estou 10 anos no Oriente Médio, né? Esse ano eu jurei para minha família que não vou. Nós vamos sair de férias, porque eu vou nas férias sempre, em janeiro, né? Tenho trabalho meu regular durante o ano e tal, e nas férias eu vou. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a Kátia, da Iari, convidou o pastor Luiz Gonçalves no começo do ano, e eu nem conheço a Kátia, e, na verdade, não conhecia nem o pastor Luiz Gonçalves, assim, né? Mas ele me conhecia, a gente conhecia de um, né? Mas não conhecia pessoalmente. Então, eles estavam, ela convidou ele também tinha problema de férias e tal. Aí ele conseguiu umas férias, fazia anos também que eu acho que estava convidando, para ele ir em janeiro. E a viagem estava acontecendo já. Um dia eu estou na Associação Paulistana lá, e a Kátia Daiari estava lá fazendo uma coisa, e daí a Nádima, que é uma pessoa que viajou comigo ano passado, que é chefe do departamento infantil, falou para a Kátia, por que você não pede ajuda do Roger aí? E a viagem estava acontecendo. Aí eu falei assim, olha, eu jurei para minha família que esse ano não ia. Mas daí ela falou assim, mas o pastor Luiz Gonçalves pediu para você fazer a organização lá, tudo, então a gente está pedindo para você. Então, aí depois de muita negociação com a família, aí então nós fizemos. Então, o que acontece? Eu já ganhei prêmios ali em Israel com roteiros, tudo, então eu acho que a pessoa que sai do Brasil tem que ter uma visão, assim, geral e pesada, né? Então a gente começa, por exemplo, essa viagem começamos no Egito, no Cairo, que é aquela bagunça, são 36 milhões de pessoas numa cidade, mundo muçulmano, aquele negócio todo. De lá nós vamos para um deserto, que nós vamos para o Sinai, né, no Monte do Sinai ali. Ainda que o Egito quase todo é deserto, mas o Sinai consegue ser desértico ainda também, assim. Mais deserto. Mais deserto. A gente passa ali uma noite, depois a gente entra em Israel, faz praticamente ali da primeira cidade do sul até a divisa lá em cima com o Líbano, etc. e tal. E a ideia da viagem é, lógico, a minha parte é cuidar lá na parte operacional e a parte histórica, né? Tá. O pastor Luiz faz a parte devocional. A gente está entendendo que o pastor Marcelo Rezende, também que faz programa aqui, também faça a parte histórica do Novo Testamento, que é a minha área mais a parte histórica do Antigo Testamento, a história moderna de Israel e da região. O Marcelo tem muita história. Muita história, muita história. Eu não te entreguei no passado, mas não tem um negócio de vocês entrarem num local para comer um lanche lá, e eram só do povo muçulmano, só o pessoal ali da... A gente aprontou de tudo em Israel, até que agora nós vamos fazer um livro, essa é a ideia. Porque assim, aconteceu tanta situação única com a gente, e que assim, não daria para contar num vídeo, entendeu? Tá. Então a gente agora sentou com todo mundo, nós vamos escrever um livro sobre todas as peripécias que aconteceram no Oriente Médio esses 10 anos. São 10 anos que a gente está ali. E assim, todo tipo de projeto, desde projeto de melhor relacionamento entre judeus e árabes, judeus e palestinos, quanto projetos mais religiosos, projetos mais culturais, projetos etc. e tal. Mas veja, como eu só tenho as férias para isso, então poderia fazer muito mais, mas fica limitado, né? E nisso até, eu não falei lá no começo, porque você dirige hoje um centro de estudos. Eu dirijo o centro de estudos Feodor Meyer, né, que é um centro que pertence aos adventistas, e ele trabalha muito perto dessa questão, vamos dizer assim, a intolerância contra os judeus, né, o antissemitismo, o ódio contra os judeus, porque os cristãos têm, historicamente, uma genética do ódio contra os judeus. Tá? Só que para os adventistas é uma coisa um pouco diferente, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa genética, esse fiozinho do ódio assim dentro da gente, quando um adventista muda para um país muçulmano que está sob um domínio muçulmano radical, que a maioria dos muçulmanos não são assim, mas vamos dizer que está sob um domínio radical naquele determinado momento, quando o adventista fecha a sua loja na sexta-feira à tarde, toma banho e está para guardar o sábado, ele não é visto como adventista, ele é visto como judeu. E toda a intolerância e o ódio contra o israelense ou judeu cai sobre ele, ao mesmo tempo que a gente internamente tem um pouquinho disso, né? Então esse trabalho ali, ele tenta
diminuir, através de explicação e de estudo, etc. Tal, você tentar entender, sair do antissemitismo. Quebrar para não ter esse impacto. Apesar que eu vejo muito o seguinte, por exemplo, nós adventistas, vou falar eu conheço um monte de irmãos da nossa igreja, que se ele pudesse falar assim, eu sou judeu de nascença, ele falava. Ele falava. Mas tem muito, porque o que acontece é que muito do cristianismo ele vai desenvolver na história em oposição ao judaísmo. Então, quando Constantino, depois de Constantino, boa parte dos concílios são desjudaizações do cristianismo, certo? Então, por exemplo, nós vamos tirar o sábado, nós vamos tirar as festas, nós vamos tirar isso, nós vamos tirar aquilo. Então, você vai fazendo esse processo de desjudaização do cristianismo. E a intolerância vai crescendo cada vez mais, né? Agora, caberia para outros, mas para os adventistas é complicado, porque os adventistas guardam o sábado, comem muito parecido com os judeus, tem muita coisa parecida e acaba, ao mesmo tempo que pode gerar o ódio, acaba recebendo esse ódio. Então, esse centro ele funciona para amenizar um pouco, amenizar um pouco essa situação. Agora, voltando para a viagem de Israel, eu abri isso porque é importante as pessoas te conhecerem também, né? Nós estamos aqui com uma pessoa que é uma pessoa que é centrada, tem estudo, tem malá e hoje dirige um centro de estudos que é importante, eu vejo que é muito importante. Eu preciso ir lá. Eu estive lá quando a gente foi gravar, porque o Roger gravou aqui algumas dicas. Eu pedi para você gravar, justo por causa dessa viagem. Isso. Eu falei, não, mas tá bom, a pessoa vai para Israel, vai encontrar o quê lá? Como é que ela se porta? Então, você já gravou com a gente aqui. Sim. Agora, você fez um roteiro Nós temos especial. cursos lá. Legal seria, a gente tem curso de tudo lá. Então, você se inscreve num curso, que nós vamos ter desde assim, a situação atual de Israel, a situação atual de Israel em relação ao Oriente Médio, a situação econômica de Israel, Israel bíblico, Israel político. Então, você vai ter tudo isso, todo esse leque, você se inscreve num curso ali, você vai ter. Você tem hebraico, né? Agora está querendo tentar implantar daqui a um tempo o aramaico também. E não só isso, os adventistas têm uma coisa... veja, os adventistas não são judeus etnicamente. Tá? Então, até facilita esse contato da intolerância entre próprios judeus e muçulmanos. Porque o judeu e o muçulmano fazer esse contato é muito mais pesado. E a gente consegue intermediar isso melhor. Porque na maioria, você pode ter extremismo nas duas pontas, mas a maioria das pessoas dentro desses nichos são pessoas extremamente equilibradas que querem a paz, querem normalidade, querem viver bem, entendeu? Então, veja, não é porque existem pontas que são extremistas que a gente não vai trabalhar com os 90 e tanto % que não são. Tem que ter uma... Exatamente, tem que ter mas tem que ter um agente que equilibra isso, né? Então, um pouco desse trabalho a gente também faz isso. Agora, a viagem está marcada para janeiro. Viagem está marcada em janeiro, Eles tinham inicialmente uma data, mas por causa das minhas férias, eu falei, o pastor Luiz também só tinha essa data, janeiro. Então, ela começa dia 9 vai até dia 23, tá? 9, 23. Então, nós embarcamos aqui em direção ao Cairo, né? Fazemos ali 3 dias de Cairo, 2 dias de Cairo, 1 dia de Sinai, e depois entramos em Israel. Nós temos 1 dia livre para quem quiser conhecer Petra, na Jordânia. E depois nós vamos desenvolver toda a história de Israel nos outros dias, que nós vamos desde a parte bíblica até a parte atual, a parte moderna, e a questão regional toda, como Israel está alocado ali, o que isso tem a ver com a gente. Tudo a gente faz um link. Por exemplo, quando a gente vai estudar lá, é o Holocausto, né? Então a gente vai lá no Museu do Holocausto, mas nós vamos entender assim, como foi o comportamento dos adventistas no Holocausto com relação aos judeus. Então, sempre a gente vai fazer esse link para as pessoas entenderem, pegar essa visão histórica muito grande, que é muito importante, né? Então, eu acho que vai ser uma viagem muito boa aí. Vai ser E veja só, com 2 personalidades aí, que interessante, lógico. O pastor Luiz Gonçalves, que tem experiência por lá também, gravou um DVD muito interessante para você. Agora você vai ouvir ele falar face a face. E o Roger, que tem a experiência do povo ali. E eu quero agradecer, eu não vou ter que sair, o programa acabou. Mas eu quero agradecer, Roger, por você ter vindo aqui, compartilhado com a gente, para que os nossos telespectadores entendam o que agora nós, do Marcelo, estamos fazendo. Nós estamos aplicando os conceitos que Deus ensinou. Agora, a grande pergunta que eu fiz e continuo fazendo assim, e daí? Você vai participar com a gente? Tá bom, eu gostei, Fernando, o que eu faço então? Acesso lá no nosso site, nessa aba que tem Programa de Apoio ao Empreendedor, você entende, ali tem um vídeo, tem material explicando o que nós estamos fazendo, e você decide se você quer ser um divulgador
se você quer levar para a sua região os projetos, se você quer fazer os cursos, se você quer ser orientador de cursos, se você é uma pessoa que trabalha com consultoria, tá, eu quero me inserir nisso também, eu quero dividir o meu conhecimento, estamos abertos a recebê-los e, lógico, aí fica o princípio da Tzedakah. Bênçãos foram feitas para serem divididas, tá bom? Roger, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos conversar, bater pau mais vezes. Okay. Eu espero nos organizarmos aqui também e organizar essa para lá para a Universidade Hebraica, fazer o curso de empreendedorismo, lógico, com nossos convidados. Bom? Obrigado. Olha, o Márcio já está terminando nesse momento e eu espero que você tenha compreendido tudo aquilo que nós conversamos aqui. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Não fique aí parado, fale conosco, tá bom? Espero que você tenha uma semana de muita paz, muita saúde e muitas vitórias. Até o nosso próximo programa.